In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos na sexta-feira, na quinta semana depois de Pentecostes, celebrando o Santo Henrique, imperador, então, alemão, né, da Alemanha, piedosíssimo, socorrendo a igreja e consagrando a ela todos os seus esforços. Hoje, a pobre Alemanha, de fato, está também nesse tal de caminho sinodal à frente de toda a contra-igreja, levando-a e aprofundando-a cada vez mais no abismo em que se atirou com a chegada deste ímpio, usurpando o trono de Pedro, o Francisco. Agora, a coordenadora do caminho sinodal alemão fosse a exigir do governo que admita o aborto. Olha, esse é o fim do precipício. Esse é o fim do precipício. Dizer, em nome da igreja e do caminho sinodal, exigir o aborto, seja reconhecido, seja promovido, seja... Então, é o fim do precipício. É o fim do precipício. Com certeza isso não pode ser Igreja Católica. Ainda não entendo como podem a multidão dos povos que estão unidos a Francisco entender como Igreja Católica coisas que a gente vê que denunciam claramente que já não tem aí mais a Igreja Católica. Não está mais aí. É um fim muito triste, né? Aquele que, de fato, nós vemos na Igreja Católica. É um fim muito triste. De promover o aborto, de promover a morte. Né? E esse destino crudelíssimo é buscado com todo o empenho por eles. Claro, quando digo assim, que é o fim da Igreja Católica, tem que se entender desta contra-igreja, que não é mais a Igreja Católica. Só para os olhos, porque ficaram aí com toda a aparência da igreja. Ficaram com seus cargos, seus ofícios, seus títulos, suas catedrais, a multidão. E o pior, esse é o pior, ficaram com a multidão do povo. Ficaram com a multidão do povo enganado, pensando que lá ainda há a Igreja Católica, que não conseguem abrir os olhos, não conseguem ver por todos esses atos. E não pensar que seja isso só na Alemanha. Isso é algo que realmente vai se espalhando. Pelo mesmo tal de caminho sinodal que Francisco faça celebrar em todo o mundo. Então, se não chegam a esta mesma radicalidade, se não todos chegam a esta mesma radicalidade, todos com certeza estão aí para destruir, nesse caminho sinodal, para destruir a hierarquia, a disciplina, a moral, a liturgia, e tudo aquilo que é realmente a tradição e a Igreja Católica. Tudo isso, tudo isso. O fato alemão mostra bem quanto se pode chegar, quanto diria assim, a coerência na incoerência, todo cisma, toda heresia é uma incoerência, mas se pegar
uma coerência, e dentro dessa imensa incoerência se chega a resultados tais, com certeza. É de lamentar profundamente, de lamentar tremendamente. Oxalá, percebendo tão forte caminho, tão desregrado, um destino tão trágico, oxalá, pelo menos alguns católicos verdadeiros entendam que é hora de abandonar esta contra-igreja e de formar conosco a igreja remanescente, que deve existir em toda parte. Entender o tempo que nós vivemos e buscar refúgio e pôr-se a testemunhar e a rezar pelo retorno do Senhor. Não há outro caminho, é este o caminho. De certa forma, nós até nos alegramos que se mostre logo e claramente aonde conduz esse caminho sinodal. Mostre com exemplos tão preclaros que o destino deste é trágico, é tremendo. Para que alguns, talvez, vendo isto, se acordem. Para isso devia servir. Para que alguns se dessem por conta. Isso aí não é possível. Isso aí agora chegou-se ao cúmulo. Chegou-se ao absurdo. Isso é algo que não dá para a gente entender. É algo que se rechaça de plano. Não é possível aceitar isso. Então, vendo isto, quem sabe alguns retornem à igreja, tomem de novo o caminho e o sentido da Igreja Católica, que vai estar aí sempre. Esta vai deixar de existir, porque o mal será tolhido da terra. Esta contra-igreja, em breve, deixará de existir, não estará mais aí. Terá precipitar-se-á no inferno com o seu chefe. A Igreja Católica, a verdadeira, a remanescente, esta permanecerá até ao retorno do Senhor, em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.